Olha, nós temos mais dois convidados aqui para conversar um pouco conosco a respeito do clima eleitoral que nós teremos no próximo domingo. Quem está aqui gentilmente conosco é a doutora Hanna Marus, que é doutora em ciência política. Doutora Hanna, muito obrigado por sua gentileza. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço o convite. Conosco também está o professor Rodrigo Prando, que é professor de ciências políticas do Mackenzie. Professor Rodrigo Prando, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Bom dia para você, para a equipe, bom dia para a Hanna, bom dia para todos que nos acompanham. Professora Hanna, tivemos um debate ontem, tivemos a divulgação também das pesquisas do Datafolha. Qual é a sua avaliação depois desse clima? Estamos indo em direção ao segundo turno. Está confuso ainda, como diz o Datafolha, que nós temos um empate de 3 candidatos aí no chamado empate técnico? Com certeza, né? Essa divisão da direita causou uma confusão. Então, quer dizer, a polarização existe, mas essa polarização de um lado está com 2 candidatos. E eu acho que o que isso está trazendo para a gente é a ideia de que o bolsonarismo está acima de Bolsonaro. O bolsonarismo é um sentimento. Então, o que eu entendo que está em jogo, ali no lado da direita, é uma disputa narrativa e material entre aqueles que não se sentem representados pela, entre aspas, velha política, ou seja, pelo modo como a política é feita, né? Então se coloca como um outsider, que é o Pablo Marçal, e ele se torna um pouco esse candidato do absurdo, porque coloca tudo em jogo, nega essa forma de fazer política. E do outro lado, a gente tem o Nunes, que é conservador também, que foi a escolha do Bolsonaro, mas que ainda está muito ligado a essa máquina da forma de fazer política tradicional. Ele é um burocrata, ele não é um outsider. Então, eu acho que o que está em jogo aí, o que a gente vai ver, o que vai prevalecer, é essa narrativa entre uma política de quem se sente excluído da política e quer contestar ela e quer colocar ela em jogo, e quem está nos moldes, né, na máquina, o que a gente chama que é o Ricardo Nunes. Então, a gente tem também essa diferença entre a internet, o poder da internet e o poder dos meios tradicionais, como a televisão. Então, o Ricardo Nunes tem muito tempo de televisão, enquanto o Pablo Marçal, a gente olha para os gastos dele, o maior gasto dele em campanha foi com impulsionamento de internet. Eu acho que quem vai para o segundo turno vai mostrar para a gente também o que realmente tem força. A internet realmente está suplantando a televisão e os meios tradicionais ou não? Professor Rodrigo Prando. Não, eu concordo com Hanna nesse sentido, e percebam que no debate ontem, o Pablo Marçal tentou aí reposicionar a sua imagem. Ele construiu uma imagem muito agressiva desse outsider, ele sabe muito bem aliar o discurso do coach com teologia da prosperidade, e ele fez isso ontem, mas ele tem uma rejeição muito alta também. Então ele ontem interpretou um papel pedindo desculpas, agradecendo as perguntas, agradecendo ao mediador do debate. Quando provocado pelo Boulos, ele subiu o tom, mas na maioria das vezes era um Pablo Marçal diferente daquele que esteve nas últimas edições dos debates. E ele, claro, mexeu, ele é uma figura disruptiva no bojo do bolsonarismo. Eu até escrevi um artigo dizendo que no começo, Pablo Marçal gerou um incômodo. Hoje ele gera medo no Bolsonaro e na família Bolsonaro, porque sabe que Bolsonaro inelegível deixa o seu espólio político eleitoral em aberto, e Pablo Marçal quer, mais do que a Prefeitura de São Paulo, abocanhar, capturar este movimento do bolsonarismo de uma forma muito nítida, muito evidente. E uma coisa interessante, sabe o que o Bolsonaro achou dos 2 debates ontem, do Rio de Janeiro e de São Paulo? Não achou nada, ele não assistiu e fez questão de dizer que não assistiu, o que é também muito simbólico, não é? Então é uma questão que a gente olha e percebe o seguinte, é um empate triplo até esse momento. Tem um instituto de pesquisa, o Veritá, que coloca Pablo Marçal muito à frente dos outros 2, mas os outros institutos de pesquisa colocam os 3, Nunes, Boulos e Pablo Marçal, num patamar de empate técnico, o que significa que só domingo
nós saberemos os dois que avançarão para o segundo turno. Professora Hanna, na sua opinião, a decisão de que acontecer no domingo vai ter efeitos, então, nos chamados grandes eleitores, o Lula de um lado, o Bolsonaro do outro, e até mesmo o governador de São Paulo, Tarcísio? Desculpa, cortou o seu áudio, eu não ouvi a pergunta. Queria perguntar se o resultado da eleição domingo, ele vai ter também o reflexo dos grandes eleitores, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, e até mesmo o Tarcísio, né, que está apoiando mais decisivamente a reeleição do Nunes em São Paulo. Com certeza, é uma medida de força, né? Então, a eleição municipal toma essa federalização e aí a gente vai ver as escolhas. Então, o Tarcísio escolheu apoiar Nunes. Se o Nunes perde, o Tarcísio perde força também e Bolsonaro igualmente. Então, as eleições de São Paulo sempre tomam essa federalização, mas nesse caso, como a gente tem uma disputa na direita também, e a gente tem o presidente Lula, que colocou desde o início, queria apoiar o candidato Boulos, essa polarização tem aí em jogo não só ou o fortalecimento ou enfraquecimento de Lula ou de Tarcísio, mas também a possibilidade do enfraquecimento de ambos, né, quando a gente tem o candidato Pablo Marçal em jogo. Professor Rodrigo Pando. Desses três personagens, Bolsonaro, Lula e Tarcísio, quem de fato arregaçou as mangas e foi para a rua ajudar aquele que havia prometido ajudar foi Tarcísio. Então eu também entendo numa leitura que se porventura Nunes for reeleito, for reconduzido, fortalece o governador Tarcísio. Os dois grandes padrinhos, Lula e Bolsonaro, até o momento, não me parecem ter feito muito esforço evidente de ajudar os candidatos. Ontem, inclusive, no pós-debate, isso foi questionado ao Boulos. Se não há um incômodo por parte da equipe dele, da ausência do Lula, da presença. Ele, não tem isso, o Lula fez uma live comigo, ele vai caminhar comigo daqui a 2 dias, mas se tem uma pergunta do jornalista e o Boulos, da onde você tirou isso? Essa resposta, da onde tirou isso, já sabe que tirou de algum lugar que tem fundamento. Então, esses dois grandes padrinhos, em São Paulo, não fizeram grande diferença, por motivos distintos, né? Por motivos distintos. Mas eu acho que, de fato, Lula e Bolsonaro talvez tenham guardado as cartas para um segundo turno. Pode ser uma estratégia. Mas nesse primeiro turno, os candidatos tiveram que se virar e, de fato, aí de novo, concordando com Hanna, é o Pablo Marçal que consegue mexer nesse jogo, que era um jogo pensado já há muito tempo, que nós teríamos uma polarização entre Nunes e uma polarização entre o Guilherme Boulos. Está indefinido, e eu acho que os dois grandes padrinhos, nesse primeiro turno, foram muito mais ausentes do que efetivos na cidade de São Paulo. Professora Hanna, normalmente quando a gente chega assim, véspera da eleição, tem duas coisas que a gente conversa com as pessoas e nós estamos falando com o público em geral. Uma delas é o seguinte, é o chamado exitismo. Eu não vou votar no candidato que vai perder, quero votar no candidato que vai ganhar. Esse é um ponto. O segundo é o seguinte, é o chamado voto escondido. Eu te pergunto, esses dois fatores existem ou é pura imaginação da nossa parte aqui? Eu acredito que existem, sim. Inclusive, eu acho que as pesquisas eleitorais têm um peso muito forte, né, sobre a escolha do eleitor. Então, quando a gente agora está se falando muito em voto útil, né, então a esquerda pegando essa ideia de não podemos colocar o Marçal para tentar dissuadir parte dos conservadores que não concordam com esse extremismo, essa disrupção, né, nessa coisa disruptiva do Marçal. Então é isso, assim, você vai gastar ali o seu voto e colocar em risco que ganhe uma pessoa desse tipo. Então tem isso também, né, esse tipo de estratégia. E claro, ninguém quer a sensação de estar gastando o seu voto. Então existe uma tendência do eleitor de votar em quem tem mais chance.
Eu vejo, por exemplo, pessoas que estão mais para a esquerda e que votariam na Tabata, por exemplo, mas veem que ela não tem chance e falam, então vou no voto útil no Boulos, para impedir que o Marçal possa ir para o segundo turno. Então tem todo esse jogo que, se não houvesse pesquisa eleitoral, eu acredito que talvez não, talvez as pessoas votariam realmente em quem elas querem votar. A partir do momento em que a pesquisa dá esse cenário de possibilidades e mostra que, bom, o seu voto pode não valer nada, porque você vai votar ali em uma pessoa que não está realmente com chance de ganhar ou com chance de ir para o segundo turno, a pessoa fala, não, então eu quero que meu voto seja útil, né? Daí que vem essa ideia do voto útil também. Perfeito. E o voto escondido, claro, porque existe, principalmente porque existe assédio eleitoral, né? Então a gente tem, por exemplo, no trabalho, empregadores que fazem pressão para um determinado voto, a pessoa vai, coloca, às vezes até adesiva o carro por essa pressão, chega na hora, ainda bem que a gente conquistou em 1932 o voto secreto, que é justamente uma forma de tentar combater esse voto de cabresto, que se chama. Né? Perfeito. Professor Rodrigo Prando. Não, eu quero também destacar algumas questões. Primeiro, que houve um movimento do PT e da esquerda de tentar subtrair votos de Tabata nesse movimento do voto útil. E a candidata reagiu de forma muito firme, muito veemente, dizendo o seguinte, olha, eu tenho o projeto, eu estou aqui, eu não estou de brincadeira, e eu acho que se você quer, de fato, votar em mim, vote em mim. E deixe para pensar nisso depois, num segundo turno. Então é um movimento que ele existe. Quem clama pelo voto útil, como a candidatura do Boulos e a esquerda, o manifesto dos intelectuais, influenciadores, dos formadores de opinião, mostra, de certa maneira, um medo, um receio de Boulos de, inclusive, ficar fora do segundo turno, que pode ser também algo que aconteça. Mas a democracia é isso, né? As pessoas votam de acordo com as convicções e, às vezes, fazem movimentos mais pragmáticos. Uma coisa que tem me chamado a atenção, e ontem, inclusive, em várias entrevistas, conversando com outros colegas analistas, era essa questão do voto envergonhado, deste voto escondido. Porque tem uma coisa, a gente vê que muitos institutos de pesquisa captam números muito próximos, mas os institutos têm também diferentes metodologias. Tem instituto que usa a internet para saber o voto, e ao usar a internet ele diz que quem fala de forma muito efetiva, ou seja, é mais verdadeiro porque não tem o constrangimento de interação com o pesquisador. Tem quem critique porque diz que muita gente não tem literácia, não tem habilidades nas redes sociais, no computador e que pode se equivocar. Tem aqueles que pegam o eleitor em trânsito, andando pelas ruas, e tem aquele que vai até a casa do eleitor. Então, tudo isso, na metodologia, pode dar essas variações. Por isso que você coloca 3 pontos para cima ou 3 pontos para baixo, nessa margem de erro. Agora, eu acho que, inclusive, pode haver, na figura do Marçal, um elemento percentual deste voto envergonhado. O que eu quero dizer? Pode ser que Marçal tenha mais votos do que os institutos mais reconhecidos, mais consagrados podem estar apontando. E mesmo que não tenha este voto envergonhado, vale lembrar que nós vivemos numa sociedade hiperconectada em rede e que até os últimos momentos antes de votar, a gente recebe informação aqui no celular, no smartphone, e vai interagindo, e vai discutindo, e vai chegando coisa, e o humor do eleitorado pode mudar. Pode não ser uma mudança substancial, mas numa eleição tão apertada como essa, uma mudança, por menor que seja, pode significar ir ao segundo turno ou sair vitorioso no segundo turno. Professores, muito obrigado pela gentileza dos dois. Muito grato. Um grande abraço. Eu que agradeço. Tchau, obrigado, tchau. Heródoto. Obrigado, Hanna. Um abraço a vocês todos da Nova. Muito obrigado. Muito grato. Professora Hanna Marucci, que é doutora em Ciência Política. Professor Rodrigo Prando, que é professor de Ciência Política também do Mackenzie. Daí, portanto, mais duas análises claras, didáticas, simples, etc., que certamente vai nos ajudar a fazer uma escolha melhor no próximo domingo, ok? Agora são 8h51.